Boa tarde a todos vocês que estão entrando aqui agora. Meu nome é Débora Kestes, eu sou neurologista da infância e da adolescência e fui convidada pela Letícia, da página Crianças Especiais, para estar conversando com vocês hoje a respeito do transtorno do espectro autista neste dia tão especial que é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização a respeito do autismo. Então, eu vi que vocês já estão tendo palestras desde manhãzinha com profissionais excelentes, que eu admiro muito, colegas e amigos pessoais. Então, vamos começar conscientizando sobre o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento de início muito precoce. Então, os sintomas, eles têm que estar presentes logo já na primeira infância, antes dos 3 anos de vida. E é caracterizado pelo prejuízos em 2 principais domínios, que são a comunicação e a interação social, associado a padrões de interesses, comportamentos e atividades restritos, repetitivos, rígidos e estereotipados. Eu vou depois conceituar melhor isso para vocês. Atrasos nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor também são bastante frequentes. O que é isso? São aqueles comportamentos e desenvolvimentos, tanto em questões motoras, de linguagem, cognitiva, emocional e social, que desde bebezinho eles vão adquirindo e que precisam estar presentes em determinadas fases do desenvolvimento. Então, nós quando falamos em espectro do autismo, a gente tem que entender que não existe um autista igual ao outro, assim como pessoas com desenvolvimento típico também não são iguais. E de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos de Saúde Mental, hoje, desde 2013, nós classificamos o TEA, ou o transtorno do espectro autista, em 3 níveis. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. E as características de cada nível, elas são de acordo com o quanto que esta pessoa é funcional, né, ou vai se tornar funcional dentro do apoio recebido, e o quanto que isso lá na frente vai impactar ao longo da vida. É importante a gente saber que quando a gente classifica, por exemplo, uma criança no nível 1 ou no nível 3, não significa que eles vão ter essa classificação ao longo de toda a vida. Então, de acordo com as intervenções recebidas, a precocidade do diagnóstico das intervenções, a resposta individual, se há comorbidade ou não, que é uma condição associada ou não, como deficiência intelectual, epilepsia, outros transtornos psiquiátricos, isso vai impactar se essa criança, esse adolescente, esse adulto vai conseguir, por exemplo, de um nível 2 passar para o nível 1, ou, infelizmente, ele ter do nível 1 ir para o nível 2 e precisar ainda mais de apoio. Então, o que seria o nível 1? Nível 1 são aquelas pessoas com autismo, mais funcionais, que precisam sim de apoio, porém, elas evoluem com um bom funcionamento. Elas vão ingressar em mercado de trabalho, possivelmente vão constituir família, elas têm um desenvolvimento muito próximo ao desenvolvimento típico. Essas pessoas no nível 1, elas não têm deficiência intelectual. Então, o coeficiente intelectual que a gente mede, minimamente tem que estar de 70 para cima. No nível 2, já são as pessoas que precisam de muito mais apoio, muito mais intervenções e mesmo assim ainda vão apresentar um funcionamento mediano. E as que estão no nível 3 são aquelas que precisam de apoio muito substancial, mas mesmo assim ainda vão apresentar grandes desafios relacionados até mesmo à autonomia, independência, geralmente estão associados à deficiência intelectual também. Com relação à prevalência do autismo, nós temos uma última publicação extremamente recente do CDC, ou CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um órgão dos Estados Unidos, que publicou agora dia 26 de março
agora de 2020 mesmo, o estudo deles referente a dados de 2016, em que se observou uma prevalência de 1 para 54. O estudo anterior, publicado em 2018, que era referente a outros dados, né, a dados de datas anteriores, ele tinha uma prevalência de 1 para 59. Então a gente observa que houve um aumento de aproximadamente 10%, né, do estudo publicado em 2018 para agora esse estudo publicado em 2020. E a prevalência também é maior em meninos do que em meninas, 4 para 1. Por quê? Existe um modelo genético que explica o autismo que é chamado de modelo de copos. O que é isso? Então a gente teria os meninos com um copo mais ou menos desse tamanho, né? Só pra gente entender, e as meninas com um copinho maior. Então, para que você tenha o autismo, desenvolva o autismo, você precisaria atingir o limite do copo, ultrapassar o limite do copo. Então a gente percebe que os meninos precisam de menos variantes genéticas associadas ou não a fatores ambientais para desenvolver o autismo. Então esse modelo explica, né, mais ou menos pra gente que as meninas poderiam ter uma certa proteção em relação ao desenvolvimento do autismo. E quais então seriam essas características relacionadas ao autismo? Para que a gente entenda, eu vou falar então primeiramente sobre a comunicação e a interação social. Então existem algumas habilidades que são extremamente importantes para que a gente consiga se relacionar socialmente, consiga se comunicar socialmente. Então, quais seriam essas habilidades? Então, teoria da mente. O que é a teoria da mente? A teoria da mente é a capacidade que a gente tem, né, que as pessoas têm, de predizer o comportamento do outro, de se colocar no lugar do outro. Isso é extremamente necessário em qualquer relacionamento, em qualquer contexto social. E as pessoas com autismo têm dificuldade com a teoria da mente. Inclusive a teoria da mente ela é importante para habilidades como o jogo simbólico, o brincar de faz de conta, para abstrair. Temos também dificuldades relacionadas à linguagem receptiva, que é como que eles conseguem interpretar aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que eles estão recebendo do outro e do ambiente. Temos também dificuldades relacionadas à linguagem expressiva, quer seja ela verbal ou não verbal. Então, quando nós falamos em linguagem expressiva verbal, quais seriam os prejuízos encontrados nas pessoas com autismo? Então, elas têm dificuldades não somente para a aquisição da fala. Então, a gente sabe que atrasos na aquisição da fala são um dos primeiros sinais de alerta para muitos pais. Mas nem todas as pessoas com autismo vão apresentar atraso na aquisição de fala. Alguns, inclusive, vão desenvolver a fala precocemente, mas podem desenvolver um vocabulário mais rebuscado, falam como se fossem verdadeiros professores, né? E mesmo assim, falando muito bem, falando precocemente, tendo um vocabulário, um repertório extenso, ainda assim elas têm uma fala mais monótona, ainda assim apresentam prejuízos relacionados à intenção de se comunicar, tá? A iniciativa de uma comunicação. E existem aqueles também que adquirem a linguagem dentro dos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, porém, mesmo assim, desenvolvendo dentro dos marcos, podem perder essas habilidades numa fase que nós chamamos de poda neural, que é uma fase em que todos nós passamos, todas as pessoas passam por isso, que é como se nós fizéssemos uma limpeza no nosso cérebro para que a gente possa continuar adquirindo mais conhecimento, fortalecendo mais nossas conexões, se especializando mais. Isso acontece por volta de 1 ano e meio até 2, 3 anos de vida. Por isso que muitos pais que têm crianças com autismo falam: nossa, mas ele falava, ele se comunicava bem, ele fazia um bom contato visual, mas por volta aí de 1 aninho e pouco ele passou a perder essas habilidades. Com relação à comunicação não verbal, seria
a linguagem expressiva não verbal. Quais seriam essas dificuldades? Então, não necessariamente, para a gente se comunicar, a gente precisa se comunicar verbalmente. Então, senão, as pessoas que são, por exemplo, que têm deficiência relacionadas à fala, que não conseguem falar ou que são surdas-mudas, não conseguiriam se comunicar, mas elas se comunicam. Por quê? Elas usam outras estratégias para conseguir se comunicar não verbalmente. Então, prejuízos no contato visual são extremamente complicados para as pessoas com autismo, porque se elas já têm dificuldade de compreender o ambiente, de compreender o outro, de entender, de perceber o ambiente de uma forma adequada, se elas não fizerem o contato visual, que é aquele bate-bola em que você tem tanta informação do outro, fica ainda mais difícil adquirir outras habilidades. Então, o contato visual no autismo é um pré-requisito muito importante. Algumas crianças até fazem contato visual, mas fazem com uma baixa qualidade. Então, isso realmente prejudica bastante. São crianças que não conseguem responder de maneira, na sua totalidade das vezes que são chamadas, não conseguem, por exemplo, apontar, conseguir se comunicar de maneira não verbalmente, envolvem linguagem corporal, né? Então, essas crianças têm dificuldade em se comunicar de maneira também expressiva não verbal. As dificuldades relacionadas às questões socioemocionais de reciprocidade, então eles têm realmente dificuldade em compartilhar interesses, em compartilhar afeto, em compartilhar emoções, em compartilhar brincadeira. Então muitos pais falam assim: ah, mas meu filho, ele brinca com outras crianças, mas ele brinca como? Ele está ali junto, brincando, aceitando o contato de outras crianças, aceitando as outras crianças ali no play, por exemplo, mas ele está de alguma forma compartilhando alguma brincadeira com alguma criança ali? Está havendo alguma troca, né? Então, assim, essa é uma dúvida muito frequente entre os pais. Quando a gente fala em autismo, eles pensam que a criança tem que realmente não demonstrar afeto, não aceitar toque, não conseguir se relacionar de maneira nenhuma. Mas o que acontece é que a gente tem que avaliar essa criança com comportamentos esperados para determinadas fases, que ela tenha que fazer mais que 80% das vezes que a gente espera que eles façam. Então, não significa não fazer, significa fazer menos. E isso já é um sinal de alerta importante para que a gente investigue. Então, também pessoas com autismo têm dificuldade, como eu já disse, em iniciar, em manter uma conversa, em falar de assuntos que não sejam do próprio interesse. Os padrões repetitivos, restritos de comportamentos, interesses e atividades se apresentam como? Então, as pessoas com autismo têm uma inflexibilidade do comportamento, das emoções, dos pensamentos. Então, eles têm dificuldade com mudanças de rotina, eles precisam ter uma adesão maior à mesmice. Então, assim, eles precisam que tudo seja mais controlado, porque como é um cérebro mais imaturo, mais hiperexcitado, este cérebro pode, então, ter maior dificuldade de se organizar, e quando eles mantêm tudo no controle, eles conseguem se organizar mais, é mais fácil de se relacionar, é mais fácil de viver. Então, este é um fator importante. Outra questão, as ações repetitivas, então que a gente chama de estereotipias. As ações repetitivas, elas podem ser motoras ou vocais. E o que seria isso? Então, é uma forma também de se organizar, e não só frente a frustrações, a mudanças de rotina, a espera prolongada, mas também, por exemplo, quando eles estão excitados demais, felizes demais, eles também se desorganizam e acabam fazendo movimentos e ações repetitivas. Também quando eles estão desregulados em questões sensoriais. As estereotipias mais comuns são o flapping, que é ficar balançando as mãozinhas, o rocking, que é ficar se balançando, o mexer com os dedinhos, o balançar a cabeça, a marcha na ponta dos pés, que tem uma questão motora, mas também uma questão sensorial envolvida, entre outras. Nós temos também
ainda em padrões repetitivos de comportamentos, o uso não usual e repetitivo, uma brincadeira não funcional. Então são aquelas crianças que pegam o carrinho, mas ao invés de brincar de carrinho, eles viram para cima, ficam rodando a rodinha repetidamente, ou ficam explorando detalhes daquele carrinho, mas sem entender o funcionamento. Ou vão empilhando os brinquedos, objetos. Então, eles fazem algumas características com o brinquedo que não são funcionais. E sempre de uma maneira repetitiva, porque é aquilo que a gente acabou de dizer, de manter realmente um controle sobre aquilo. Uma dificuldade grande também em abstrair, e isso dificulta muito a brincadeira simbólica, o brincar de faz de conta. E o brincar de faz de conta, ele é extremamente importante para que a gente desenvolva estratégias e habilidades para lidar com os mais diversos contextos que nos surgem diariamente. Nós temos também a questão do hiperfoco. O que é o hiperfoco? É quando você tem uma pessoa com autismo que tem um interesse restrito e eles ficam com uma atenção extremamente sustentada naquele interesse restrito. Isso pode ser bom, como muitos perguntam? Pode ser explorado de uma maneira adequada. O que não pode acontecer é a pessoa ficar em hiperfoco em algo que seja do interesse, isso pode ser até a profissão da pessoa no futuro com autismo, mas deixar de aprender novas habilidades, restringir teu repertório de aprendizado por conta de ficar em um hiperfoco, tá? Outra questão relacionada aos padrões comportamentais, nós temos também déficits atencionais, relacionados à atenção sustentada, a capacidade de conseguir prestar atenção mesmo que não seja algo de interesse, e especialmente a atenção compartilhada. O que é isso? É a triangulação do olhar, então é você compartilhar com o outro, com o teu olhar, algo que é de extremo interesse para você. Então as pessoas com autismo, elas costumam, quando são verbais, por exemplo, se comunicar muito mais por algo que seja de demanda própria, algo que eles querem conversar, algo que eles querem expressar, mas não para compartilhar uma emoção, um interesse, ou para fazer que o outro participe daquele momento que está sendo prazeroso para ele. Então a atenção compartilhada é um dos pré-requisitos muito importantes para o desenvolvimento de outras habilidades também. Nós temos, ainda dentro desses padrões comportamentais que estão comprometidos no autismo, as alterações de processamento sensorial. O que é isso? É a forma como as pessoas com autismo interpretam todos os estímulos que recebem do ambiente. Então isso acontece de uma maneira distorcida, não necessariamente muitos acham que é somente uma hipersensibilidade, mas não, pode ser também uma hipossensibilidade e envolve todos os nossos órgãos do sentido, visão, audição, olfato, paladar, tato, a propriocepção e o sistema vestibular. O que seria isso? Propriocepção nos dá uma noção espacial do nosso próprio corpo no ambiente. O sistema vestibular é o equilíbrio. Então, você percebe que muitas crianças com autismo caem muito, têm uma dificuldade de realmente, de noção espacial, vão esbarrando em tudo, podem ter hipersensibilidade auditiva, então o som incomoda muito, eles têm mania de ficar com as mãos nos ouvidos em sons altos, têm dificuldade em lidar com isso. Algumas têm questões sensoriais envolvidas em relação à textura, olfato, cor, então conseguem se alimentar de uma única cor ou de uma única consistência. Então a seletividade alimentar, que seria essas dificuldades em relação à alimentação, elas são muito frequentes em pessoas com autismo, estão muito relacionadas a questões sensoriais, mas também estão relacionadas a questões daquela aderência à mesmice, então querer sempre se alimentar da mesma forma. E quais seriam então os sinais de alerta na primeira infância para que a gente possa conseguir oferecer um diagnóstico cada vez mais precoce, para que então haja uma intervenção cada vez mais precoce, porque isso vai impactar positivamente ao longo da vida dessas crianças. Então, é possível, logo de bebê, identificar algumas características
que não sejam sinais de alerta para autismo? Sim. Ainda no primeiro mês de vida já é possível observar algumas dificuldades relacionadas à comunicação social. Quais seriam elas? Então, por exemplo, aquele bebezinho com 1 mês de vida que está mamando no peito e simplesmente está ali por conta de fome. Está lá mamando, mas está olhando somente para o peito. Ele não está olhando para o olhar da mãe, para os olhos da mãe. Eles não estão fazendo aquela troca, né? Então a gente sabe que no momento da mamada é um momento em que os bebês olham para a mãe de uma maneira apaixonada. E esse é um bebê que costuma não olhar para a mãe com interesse, nem ao menos durante a mamada. É um bebê que não se acalenta no colo da mãe. Então aqueles bebês que choram, a mãe coloca no peito ou tenta carregar, mas isso parece não interessar para eles. Por volta de 2 meses, é aquele bebê que ainda não faz um contato visual efetivo, que você tá lá conversando com aquele bebê, falando no manhês, que a gente chama, que é aquela fala que a gente conversa com bebês, meio cantadinha, né, que a mamãe conversa, e ele não olha para os olhos, ele fica olhando para o teto, ele fica olhando para a luz, mas ele não olha para a mãe, ele não olha para o cuidador, ele não tenta imitar. É engraçado que as pessoas acham que a imitação vem muito depois, mas a gente já sabe hoje que os bebês, já nos primeiros meses de vida, já tentam imitar seus pais, já tentam imitar aquela pessoa que eles têm maior contato. Então a mãe fica falando, fica fazendo o biquinho, e o bebê pode não conseguir fazer o biquinho ainda, porque ainda não tem um desenvolvimento motor desenvolvido, né, para conseguir fazer o movimento totalmente especializado. Mas ele já tenta. E esse bebê com 2 meses pode não fazer, tentar fazer a imitação. Com 4 meses, é um bebê que já era para ter desenvolvido um sorriso social ali por volta dos 2, 3 meses, mas esse bebê não sorri socialmente, ele não tenta provocar os pais, ele não tenta interagir com os pais. Ainda ele não parece não prestar atenção aos sons do ambiente, parece estar alheio. É um bebê que parece não se importar em ficar sozinho também, então você coloca ele no carrinho, coloca no berço, chega próximo dele, ele não levanta os bracinhos para ser carregado. É um bebê que parece realmente não se importar com esse contato físico. E pode ser um bebê também extremamente irritado, agitado, com distúrbios de sono. É um bebê que aos 6 meses ainda não está sentando sozinho, não responde ao ser chamado pelo próprio nome, não faz um bom contato visual, não se interessa, não se importa se a mãe ou o pai sai do quarto, não tenta levar objetos à boca, e a gente sabe que isso já é para acontecer aos 4 meses, mas a gente deu esse prazo até os 6 meses e o bebê ainda não conseguiu atingir estes marcos. O bebê com 9 meses, que já é para estar brincando, já tá interagindo com os irmãozinhos, com os priminhos, mas ele parece não se importar nem em explorar brinquedos, nem em brincar com o irmãozinho, não faz ainda um bom contato visual. Aos 6 meses já era para ele estar balbuciando, e esse bebê com 9 meses ainda parece ter balbuciado, mas parece não estar aumentando este repertório, não está vocalizando mais, não ter interesse realmente. Com 1 ano, é um bebê que está com atrasos ainda nos marcos do desenvolvimento motor, pode ainda não estar engatinhando, não ficando em pé. É um bebê que não fala nenhuma palavrinha, e com 1 ano a gente espera que este bebê fale pelo menos 2 palavrinhas com função. Precisa haver função nesta forma de comunicação verbal para que a gente coloque isso como algo esperado para o desenvolvimento. Ou é um bebê que já desenvolveu algum repertório verbal, porém utiliza mais de maneira ecolálica, né, com ecolalias. O que significa isso? São repetições de frases, de palavras, que pode ser logo imediatamente aquilo que eles ouviram, ou eles estão assistindo um desenho, ou a mãe está falando alguma coisa, e depois, em algum momento em que eles estão sozinhos, eles passam a ficar, então, repetindo aquela palavra ou aquela frase sem função. É um bebê que com 1 ano não sabe a função dos utensílios, não sabe para que serve uma colher, um copo, uma escova de dente, não começou ainda a entender partes do corpo, não aponta
para aquilo que quer e muito menos para compartilhar aquilo que ele quer mostrar para o outro. Não sabe dar tchau ou não sabe nem mesmo a função do tchau. Da mesma forma, também não manda beijo, não sabe dar beijo, às vezes não compreende o que é dar beijo. Aos 18 meses, que seria 1 ano e meio mais ou menos, este é um bebê que já era para estar falando por volta de 30, 40 palavrinhas. Mas este bebê não está falando nem ao menos 6 palavrinhas. Não sabe o que é cabeça, o que é mão, o que é pé, o que é barriga. E isto não significa ele saber cantar a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Porque às vezes eles fazem isso por conta da música automaticamente. Mas quando você pergunta para eles onde está a cabeça, eles às vezes não sabem responder, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. É um bebê que não imita. É um bebê que já falava, mas perdeu habilidades. O que é comum de acontecer quando há perda de habilidades, justamente aí por volta de 1 ano e meio, né? Isso não acontece, para deixar claro, com todas as crianças com autismo, tá? Somente aquelas em que a gente chama de autismo regressivo, ou quando perde uma ou outra habilidade apenas, por conta dessa questão que eu já falei anteriormente, de poda neural, que às vezes o aprendizado não foi incorporado de uma maneira muito efetiva, muito forte, e na hora que esse cérebro está realmente fazendo essa limpeza que é importante para o nosso desenvolvimento, ele acaba eliminando habilidades que já tinham sido adquiridas. Então, é um bebê que não consegue ainda compartilhar atenção, que ainda não brinca de maneira usual, não explora brinquedos, prefere ficar muito sozinho, não interage com os pares. O que é isso? Não interage com crianças da mesma idade. Ele pode aceitar melhor a interação com adultos ou até mesmo com alguma criança menor, mas os pares, eles são mais difíceis para desenvolver a competência social nas crianças com autismo. Aquela criança que com 2 anos ainda também não desenvolveu a fala, ou se desenvolveu ainda não faz frases com pelo menos 2 palavrinhas. Então, se por exemplo ele quer água, ele não vai falar eu quero água, não necessariamente precisa falar dessa forma, mas quer água, por exemplo, ele usou 2 palavras para formar uma frase. Essa criança com 2 anos, ela precisa, com desenvolvimento típico, estar falando dessa maneira já. Então, a criança que ainda não desenvolveu a fala, ou que não consegue fazer frases com pelo menos 2 palavras, ou que perdeu habilidades, é um sinal de alerta importante. Ainda essa criança com 2 anos, que já não imita, não consegue imitar direito, ainda não tem um bom contato visual, está com atrasos ainda em relação à parte motora, começou a caminhar, mas caminha de uma maneira mais desengonçada, né? A gente chama isso, fala dessa forma para entender como seria a marcha dessas crianças. É uma criança que aos 2 anos já é para estar brincando de conta, brincando de jogos simbólicos. E essa criança não consegue, porque ela não consegue flexibilizar o seu pensamento, ser mais criativa, abstrair para poder fazer um jogo simbólico. Então, são características importantíssimas do desenvolvimento que nos levam a pensar que há algum comprometimento que possa ser o autismo. As crianças de 3 anos que ainda não falam ou que estão andando na ponta dos pés, que têm muitas hipersensibilidades, né, que ainda não imita, não faz jogo simbólico. Então, se esses comprometimentos eles vão se mantendo persistentes, isso também é algo muito preocupante e acaba sendo sinal de alerta. Em todas estas fases, as estereotipias são sempre um sinal de alerta quando acompanhada de outros prejuízos. Não são específicas do autismo, mas são muito frequentes em pessoas com autismo. Nós temos às vezes bebezinhos que ficam, quando estão sendo alimentados com 6 meses, com 9 meses por um cadeirão, e a mãe às vezes acaba alimentando a criança na frente de TV ou com algum tablet, que a gente não deve fazer, mas normalmente isso acontece, né? Pode acontecer. E aí quando está passando um desenho preferido, por exemplo, já nessa fase, eles já balançam as mãozinhas de felicidade. Então as estereotipias, elas podem muito precocemente já aparecer. Então assim, prejuízos no contato visual, prejuízos com relação à imitação,
a atenção sustentada, a atenção compartilhada. A partir dos 2 anos, prejuízos com relação ao faz de conta, então abstrair. Padrões repetitivos e restritos de comportamento, estereotipias, ecolalias, são sempre sinais de alerta. O diagnóstico no autismo, o diagnóstico é clínico. Nós não temos ainda marcadores biológicos ou exames complementares que façam o diagnóstico de autismo. Nós temos alguns testes de triagem que nós utilizamos para até mesmo nos nortear com relação ao tratamento, ao plano individual de tratamento, mas eles não são diagnósticos, tá? O diagnóstico ele é clínico, feito por um especialista, nos mais diversos contextos sociais da criança. Então nós temos vários profissionais que fazem checklist e isso norteia muito o tratamento. A doutora Luciana Xavier falou há pouco com vocês sobre avaliação e tratamento no autismo. Deve estar gravado isso, né? Porque a gente está aqui com o tempo, eu já vi que eu já passei de meia hora aqui falando. Mas o tratamento no autismo, então, seria o quê? Né? Muitos perguntam, existe medicação para autismo? Não, não existe medicação para autismo. O tratamento medicamentoso não é um tratamento para o autismo. O tratamento do autismo é um tratamento comportamental, que envolve uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, que vai trabalhar com essa criança de acordo com as necessidades, as particularidades dela e de acordo também com as potencialidades dela. A gente sempre parte daquilo que a criança gosta de fazer, sabe fazer, para aumentar o repertório de habilidades dela, porque com isso ela fica mais motivada a aprender quando ela está fazendo algo de interesse, e a partir daí a gente começa a fazer um trabalho de aumento de repertório. Então, muitas vezes a criança vai precisar, além da psicóloga comportamental, vai precisar de fono, terapia ocupacional com integração sensorial, vai precisar de um educador físico ou de um fisioterapeuta para trabalhar questões motoras. Em torno de 50% a 79% das crianças com autismo apresentam dificuldades motoras, déficits motoros, especialmente a hipotonia, que é quando o tônus muscular, que é a qualidade muscular daquele músculo em repouso, é mais molinho. E isso dificulta o aprendizado em diversas áreas do desenvolvimento, tá? Então, a medicação fica exclusivamente para aqueles casos em que há comportamentos muito externalizantes e preocupantes que mesmo com a terapia, com as intervenções, essa criança não está conseguindo atingir o máximo de sua potencialidade, ou ela está muito desatenta, ou ela está muito agressiva, né, que seriam esses comportamentos, problemas externalizantes. Por vezes a gente precisa daí, nestes casos, acabar usando de medicações, mas a medicação não é o tratamento padrão do autismo. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque ainda há muita dúvida a respeito disso. Outra questão importante que a gente tem que falar a respeito do autismo é do apoio e do treinamento dos pais. Os pais, quando recebem um diagnóstico, precisam receber um apoio, precisam receber um entendimento do que é realmente o espectro do autismo, porque a partir daí a vida vai tomar um outro rumo. Essa criança vai precisar de horas de intervenção, vai precisar de muita disponibilidade da família para poder conseguir atingir seus marcos. Então, a gente precisa orientar a importância de se iniciar o mais precocemente possível, até porque os primeiros anos de vida, especialmente os 5 primeiros anos de vida, são os anos em que o nosso cérebro tem maior plasticidade, capacidade de se moldar, de se reestruturar frente às experiências e os estímulos e intervenções recebidas. Então nós temos janelas de oportunidade únicas nesta fase. Mas então significa que se meu filho iniciar uma intervenção aos 10, aos 14 anos, que ele não vai se desenvolver? Não, de maneira nenhuma. Absolutamente, né? Nós temos aí uma neuroplasticidade por toda a vida, uma plasticidade por toda a vida. Mas aqueles que recebem o diagnóstico mais precocemente possível e iniciam sua intervenção nestes primeiros 5 anos, a velocidade dessa neuroplasticidade é ainda maior.
Então esses pais precisam, além de ser orientados, ser treinados, porque assim, embora essa criança possa fazer, sei lá, 10, 20 horas de intervenção, 5, quanto ela receber nas terapias? Pode estar desenvolvendo lá muito bem, mas chega em casa, essa criança precisa conseguir replicar os comportamentos, as habilidades aprendidas que ela aprendeu nas terapias, ela precisa replicar em casa, ela precisa replicar na escola. Então a gente precisa que os pais tenham esse manejo com a criança em casa também, para poder auxiliar no desenvolvimento, assim como a escola. A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças e adolescentes com autismo. A escola é um ambiente social extremamente rico, com inúmeras oportunidades de aprendizado. Então, quando a criança está numa escola que a acolhe, que conversa com a equipe que assiste essa criança, que conversa com estes pais, que olha para essa criança com o olhar de observar realmente, e não só as dificuldades, mas aquilo que ela faz muito bem, essa criança possivelmente vai ter muita oportunidade de se desenvolver, porque ela está, além de estar recebendo ali aplicações que foram orientadas pela equipe multidisciplinar, pelos pais, além disso, ela está propiciando esse momento, esse espaço, né, rico com outras crianças da mesma idade, para que essa criança com autismo possa se relacionar. Então, é sempre importante que todos estejam unidos e conversando entre si, para que esse desenvolvimento seja o melhor para essa criança, para que essa criança ao longo da vida tenha a melhor qualidade de vida, e não só ela, como os pais também. Bom, eu vou abrir agora para perguntas, né? O que eu não tenha falado eu posso estar respondendo aqui para vocês. Deixa eu ver se tá vindo aqui. A gente tem alguns minutinhos. A Renata me perguntou: o autismo pode ser hereditário? Pai e avô? Então vamos lá. Quais seriam as causas do autismo, né? Nós sabemos que existe uma influência genética, e isto já é consenso na comunidade científica, mas quando a gente fala em influência genética, não necessariamente a gente está falando em herdabilidade. Então, a gente tem sim a questão da herdabilidade, né? A questão de você ter alguém na família com autismo, e é claro que aí você tem uma maior probabilidade de você ter o teu filho ou alguém da tua família com autismo, mas também existem aqueles que não tem ninguém na família com autismo, porém ali no desenvolvimento, nos 3 primeiros meses gestacionais, especialmente durante os 3 primeiros meses, mas não necessariamente só aí, acontece alguma mutação de novo, que a gente chama, que é uma mutação que não estava na família, porém lá durante os neurônios estão se formando, estão se multiplicando, estão se especializando, acontece um erro ali e ele é suficiente para o desenvolvimento do autismo. E existe também a epigenética. O que é epigenética? A epigenética é quando você tem o ambiente modificando a expressão genética que você traz. Então, assim, claro que existe a herdabilidade, né? E quando você tem alguém na família, a chance é muito maior, mas não necessariamente as questões genéticas envolvidas no autismo são exclusivas da hereditariedade. Então, a gente sabe também, por exemplo, que uma família que tem um filho com autismo, ele vai ter uma probabilidade de ter uma outra criança com autismo em torno de 20% se for menino, e se for menina, em torno de aproximadamente 36%. Por que para a menina é maior? É aquilo que eu expliquei no comecinho, quando a gente estava conversando, como naquele modelo de copo. O copo da menina é muito maior, então ela precisa de tanta variante genética, de tanto fator ambiental associado para desenvolver o autismo, que quando você tem tudo isso de variante genética para o autismo, quando você tem um segundo filho, é claro que a probabilidade acaba sendo maior. Deixa eu ver aqui. A partir de qual idade é possível se fazer o diagnóstico definitivo? O Guilherme está perguntando aqui. Essa é uma questão em que os pais ficam bastante em dúvida realmente,
né? Tem alguns profissionais, infelizmente, que falam: ah, mas seu filho não tem nem 3 anos ainda, né? É muito cedo, ele está se desenvolvendo, vamos esperar o tempo dele. Gente, essa frase não cabe mais, tá? Então a gente sabe que durante o desenvolvimento neuropsicomotor, cada criança vai ter sua particularidade, sim, seu tempo, sim, mas ela tem que atingir dentro daquele tempo que é esperado. A partir disso, já passa a ser um sinal de alerta não só para o autismo, para qualquer outra condição do neurodesenvolvimento. Então, nós temos uma publicação recente agora da Academia Americana de Pediatria, eu acho que, se eu não me engano, foi em fevereiro ou final de janeiro que eles publicaram, e hoje, com 1 ano e meio, você já pode dar um diagnóstico definitivo por eles, né, no artigo que eles publicaram. Mas nós temos crianças com 1 ano que a gente já consegue diagnosticar claramente o transtorno do espectro autista e não só características de risco para o espectro do autismo. Suelen, me chamo Suelen. Oi, Suelen. Meu bebê tem 1 ano e 2 meses, se chama Arthur. E quando tem microcefalia e autismo, como posso conseguir estimulá-lo? Então, as intervenções, elas são muito individualizadas, né, Suelen? Como eu disse, de acordo com as particularidades de cada um. A microcefalia por si só, ela não seria um fator impeditivo, a não ser que ela venha acompanhada de deficiências nos recursos cognitivos. Existem algumas crianças com microcefalia constitucional. Então, ela tem uma cabecinha menor, mas não necessariamente ela tem recursos cognitivos menores para atingir o seu desenvolvimento. Mas a grande parte das crianças com microcefalia, que é o perímetro cefálico muito abaixo daquilo da curva, né, que a gente tem de normalidade do perímetro cefálico, pode vir acompanhado de deficiência intelectual. Então aí precisa ser feita uma avaliação bastante especializada para que então faça-se o plano individual de tratamento de acordo com as necessidades dele. Mas se há o autismo, sempre tem que haver as terapias comportamentais, trabalhar questões sensoriais, né, a fono, a questão motora e o que mais for necessário para ele. Ele tem baixa visão também, não se interessa por nada, só as mãos. A baixa visão, né, o contato visual, a gente já sabe que... Eu ainda estou respondendo a questão da Suelen. O contato visual é um dos pré-requisitos mais importantes para todo o desenvolvimento. E aí vocês podem me dizer, mas e aqueles que têm deficiência intelectual? Né? Deficiência visual. Como é que faz? Como é que as pessoas que são cegas conseguem se desenvolver? Porque elas têm todas as outras capacidades sensoriais, de linguagem expressiva, de linguagem receptiva preservadas. Então, elas conseguem de outras formas trabalhar os seus desafios e se desenvolver. A questão é quando você tem comprometimento em todas essas entradas sensoriais, na forma como você interpreta tudo aquilo que vem do ambiente, que você não consegue compreender o outro, o ambiente que o cerca, que você é inflexível e ainda assim tem uma deficiência visual, fica um pouco mais complicado as questões, os desafios, mas não significa de maneira nenhuma que não vá se desenvolver. Precisa ser feito um trabalho também com relação à percepção visual. Então, às vezes, nessas crianças que têm visão subnormal e têm autismo, existem aqueles óculos especiais que muitas crianças também têm dificuldade de utilizá-los, né? Porque, deixa eu só colocar aqui a hora, gente, porque não está aparecendo para mim, só para eu não ultrapassar. Né? Então muitas crianças têm dificuldade de ficar com aquele óculos mesmo de borrachinha, mas é importante, existem alguns exercícios para fazer, para estimular a visão mesmo naqueles com visão subnormal. Então precisa realmente de uma equipe boa aí com você, Suelen, para te orientar. A Lu está aqui, eu falei de você, Lu. A Lu é uma querida. Ela dá muitas dicas na página dela do Instagram, que é @neuropsicolux. Eu tenho uma página também com vários assuntos relacionados ao autismo e a outras condições neurológicas e de saúde mental. É @DRA, Débora com H, Kershis com K.
Meio chatinho, meu nome. Tânia Mara. A seletividade alimentar tende a piorar com o passar dos anos? Não é para acontecer, Tânia. Se você está fazendo uma intervenção direcionada à seletividade alimentar, ao contrário, é para melhorar. Mas você precisa identificar o que está acontecendo. Seu filho é seletivo porque ele tem um comportamento restrito, rígido com relação à alimentação dele, que ele quer sempre se alimentar do mesmo alimento, ou ele é seletivo porque ele tem uma questão sensorial envolvendo ou o cheiro, ou a textura do alimento, ou a cor do alimento, ou a consistência do alimento. Ou ele não gosta que misture, ou ele gosta de alimentos mais molhadinhos, mais secos. Então a gente precisa identificar o que realmente, quais são os comprometimentos envolvidos ali que estão causando a seletividade alimentar, para que então se possa ser feita uma intervenção direcionada às dificuldades. Valdirene, a escola consegue identificar, observar a evolução das crianças de acordo com a faixa etária e pode auxiliar muitas famílias no encaminhamento de ações em prol da criança. Não há como agir sozinha, nem a escola nem a família. A parceria é fundamental. Perfeito, Valdirene. Perfeito. E principalmente as professoras de creche, da educação infantil, que estão ali, estão vendo o desenvolvimento dos pares das outras crianças. Então, muito precocemente, elas já conseguem identificar prejuízos, né? E não tem que ter medo de falar para os pais. A gente tem que ter a obrigação realmente de orientar, porque, volto a dizer, quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção, melhor vai ser ao longo da vida dessa criança, né? As oportunidades, os desenvolvimentos, aprendizados. Aqui, as crianças especiais, falar da síndrome de Down e autismo. Eu tenho um vídeo lá na minha página que eu falo especialmente sobre síndrome de Down e autismo, porque existem muitas crianças com síndrome de Down que também apresentam o autismo. E existem algumas particularidades que precisam ser observadas, especialmente na questão da reciprocidade social. Então, a gente sabe que as crianças com síndrome de Down, elas desejam o contato, elas procuram pelo contato, por essa reciprocidade. Não que crianças com autismo não desejem o contato, né, afetivo, mas elas podem não saber como fazer essa relação. Já as crianças com síndrome de Down que não têm o autismo, elas conseguem sim se relacionar melhor, fazer esse contato, mesmo que com deficiência intelectual. Elas não têm prejuízos na qualidade do contato visual. Podem até não saber qual é a função adequada daquele brinquedo por alguma deficiência intelectual associada, mas ainda assim elas não vão brincar com aquele brinquedo de uma maneira repetitiva, de uma maneira estereotipada. Então, essas são algumas características que diferenciam a criança com síndrome de Down e autismo. Então, aquelas que têm autismo, elas passam a olhar menos, até a fazer menos contato visual, a responder ainda menos quando chamado, a estereotipar, fazer essas ações repetitivas, a serem ainda mais inflexíveis com relação ao comportamento. Nós sabemos que algumas crianças, né, até uma grande parte das crianças com síndrome de Down, podem ter alguns comportamentos problema, podem ser mais agitadas, mais inquietas, ter mais dificuldade em compreender algumas regras de convívio, mas ainda assim elas conseguem flexibilizar mais do que aquelas que têm autismo. Falando em comportamento, eu acho importante a gente entender que a gente olha para aquela criança com autismo que está apresentando um comportamento inapropriado, um comportamento problema, como algo, meu Deus, o que está acontecendo ali, né? E na verdade a gente tem que entender que uma pessoa com autismo, né, que está apresentando um comportamento inapropriado, naquele momento ela está apresentando aquilo porque possivelmente ela não está conseguindo lidar com alguma situação. Porque comportamento é comunicação. E muitas crianças, né, com autismo, adolescentes, que não são verbais especialmente, como é que elas vão dizer que elas estão com sono, que elas estão com fome, que elas estão com alguma dor?
que elas não estão conseguindo ficar esperando, ou que elas estão extremamente frustradas, né? Então, como que ela vai, ou tudo relacionado, ou estão num lugar com uma sobrecarga sensorial muito grande, com muitos estímulos visuais, então, ou auditivos, ou mesmo percepção do ambiente. Imagine uma criança que chega em qualquer ambiente em que você tem alguém falando alto, uma moedinha caindo no chão, uma música alta, é muito fácil deles se desorganizarem, né? Então, ou quando muda a rotina. Então, essas crianças, quando apresentam esses comportamentos, elas estão querendo mostrar pra gente que tem algo errado. Então, as pessoas do convívio dessas crianças precisam estar muito atentas, porque de alguma maneira elas vão sinalizar o que está acontecendo. E a gente tem obrigação de, enquanto profissionais que atendem essa criança, enquanto pai e mãe, de estar atento às sutilezas para que a gente possa ajudá-los. A Gi está me perguntando, as terapias podem ser feitas em casa? Hoje o que a gente mais indica, na verdade, é a terapia no ambiente natural da criança. Isso não é exclusivo, não é para todos. É claro que, volto a dizer, existem as particularidades de cada criança e de cada pai e mãe, aquilo que eles podem fazer, enfim. Mas o que a gente entende hoje é que muitas das terapias, claro, tem que ser feita na clínica, né, existem clínicas especializadas e maravilhosas, mas é importante também que essa criança tenha a intervenção no ambiente natural da criança. Então, tanto em casa, até mesmo na escola. Aqui estão me avisando que já está acabando. Aqui se há alguma semelhança entre autismo e deficiência intelectual e como diferenciar o diagnóstico. Então, a deficiência intelectual é uma comorbidade, é uma condição associada ao autismo também, que pode acontecer em 30%, 40% das pessoas com autismo podem também apresentar deficiência intelectual. E às vezes realmente é um pouco mais complicado para alguns profissionais não especialistas identificar algumas diferenças no diagnóstico, né? Ou se eles são associados. Então, a gente tem a avaliação neuropsicológica, que a Luciana deve ter falado, como você já deve, né? E, claro que ela falou na palestra dela. Então, a gente tem algumas avaliações, tanto quantitativas quanto qualitativas, que podem nos inferir que essa criança tem ou não uma deficiência intelectual. Mas crianças que têm deficiência intelectual e que não têm autismo, elas não vão ter prejuízos em todas aquelas condições relacionadas à comunicação social, que eu disse, padrões restritos de comportamento. Elas vão ter dificuldade sim em compreender muito do ambiente, em compreender algumas falas, mas não necessariamente elas vão ter todo o padrão característico do autismo, porque se tiver, elas têm a deficiência intelectual e o autismo associado. As crianças com deficiência intelectual, elas desejam a interação social e sabem como fazê-lo, mesmo que de uma forma imatura, né? Então, volta àquela questão que eu disse para vocês, como eu disse na síndrome de Down. Então, existem comprometimentos relacionados à deficiência intelectual e a outras condições, porém, quando essa criança com deficiência intelectual não faz um bom contato visual, não aprende a imitar, porque ela vai ter dificuldade para aprender a imitar, mas ela vai aprender se ela não tiver prejuízos, vai aprender rapidamente se ela não tiver prejuízos nos pré-requisitos necessários para isso. Mesmo a criança com autismo vai aprender a imitar, mas ela vai precisar de mais repetições, de mais terapias para isso. Então, assim, existe uma diferença, existem critérios muito claros a respeito do autismo que uma criança com simplesmente um quadro de deficiência intelectual não vai ter, mas em especial eu digo que é nas questões de reciprocidade social a diferença. Pessoal, acho que a gente acabou aqui. A paralisia, então rapidamente aqui falando de paralisia cerebral e autismo, também há uma questão relacionada, né, à paralisia
cerebral, as crianças que tiveram anóxia, falta de oxigênio nesse período pré e perinatal, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver também um autismo, porque existe aí um comprometimento não só funcional do cérebro, mas também acaba muitas vezes tendo comprometimento estruturais neste cérebro, e isso tudo vai influenciar as questões epigenéticas, né? Vai influenciar como vai se expressar esse comportamento dessa criança. Então, a paralisia, tem muitas crianças com paralisia cerebral e que também apresentam o autismo. Bom, eu quero agradecer aqui, senão a gente vai atrasar a próxima palestrante. Quero agradecer a presença de vocês, espero ter contribuído com informações importantes para vocês, né? Eu estou à disposição na minha página para maiores informações. Vocês podem me enviar direct também, que eu respondo. Quero agradecer, Letícia, teu convite, né? Se deixar a gente ficar horas aqui falando, tem muita coisa para ser dita, mas a gente tem aí mais inúmeras palestras ainda no dia de hoje, até às 6 horas, acho que é a última palestra da Carla Betim. Então vocês ainda vão aí ter uma enxurrada de informações, e depois disso a gente está à disposição para maiores informações. E quanto mais a gente se conscientizar e se informar a respeito do autismo, mais a gente pode contribuir para mudar o cenário dessas crianças, desses adolescentes, essas pessoas com autismo no Brasil e no mundo. Conhecendo mais, a gente tem maior empatia, a gente consegue acolher mais, a gente consegue lutar contra rótulos e preconceito. E aqui fica o meu pedido para todos os profissionais de saúde para se especializarem mais sobre o autismo, porque a gente precisa de profissionais para fazer diagnóstico cada vez mais precoce, e também de profissionais que façam intervenção especializada no autismo. Nós temos muitas famílias ainda sem acesso ao diagnóstico e ao tratamento, e a gente precisa mudar isso urgentemente. É isso, muito obrigada. Eu vou deixar escrito aqui, eu não sei se eu consigo, se dá para escrever. Vou escrever aqui. Pronto. Esta é a minha página no Instagram. O Facebook eu não tenho uma página minha, né? Eu utilizo mais mesmo o Instagram como forma de informação. Obrigada a todos. Tchau.